Sejam todos bem-vindos ao canal Doxa e Episteme. Hoje trazemos mais um episódio da série Filosofando em Casa, com o tema A Guilhotina de Hume. Em todo o sistema de moral que até hoje encontrei, sempre notei que o autor segue durante algum tempo o modo comum de raciocinar, estabelecendo a existência de Deus ou fazendo observações a respeito dos assuntos humanos, quando, de repente, surpreendo-me ao ver que, em vez das cópulas proposicionais usuais, como é e não encontro uma só proposição que não esteja conectada à outra por um deve ou não deve. Essa transformação é sutil, mas de extrema relevância, pois quando se trata de expressar se algo é necessário ou não, estamos introduzindo uma nova dimensão ou declaração que requer atenção e esclarecimento. Ao mesmo tempo, é fundamental apresentar uma justificativa para algo que parece inicialmente incompatível, ou seja, como é possível derivar essa nova relação a partir de outras completamente distintas. Neste renomado trecho de seu Tratado da Natureza Humana, o filósofo escocês David Hume, com sua característica concisão, formula uma questão fundamental na filosofia moral que tem perdurado desde então. Como podemos transitar de uma afirmação descritiva sobre a realidade do mundo, uma afirmação do ser, para uma afirmação prescritiva que nos indica o que deve ser feito, uma afirmação do dever ser? Em termos mais simples, como podemos inferir um dever a partir de um ser? Hume claramente argumenta que essa transição é impossível e muitos pensadores têm compartilhado dessa visão, considerando que a lâmina de Hume, ou, de forma mais direta, a lei de Hume, estabeleceu uma separação definitiva entre o reino dos fatos e o reino dos valores. A falácia naturalista frequentemente é confundida com uma ideia relacionada, mas distinta, apresentada pelo filósofo inglês G. E. Moore, em sua obra Principia Ética. Moore criticou filósofos anteriores por cometerem o que ele denominou de falácia naturalista, que consiste em equiparar conceitos éticos a conceitos naturais. Por exemplo, bom seria erroneamente considerado como sinônimo de prazeroso. No entanto, Moore argumentou que permanece uma questão em aberto se o que é prazeroso é, de fato, bom, uma questão de extrema importância. Portanto, a identificação entre os dois conceitos estaria equivocada. A perspectiva de Moore, embora menos influente do que a suposta falácia que ele identificou, sustenta que termos éticos como bom são propriedades não naturais, propriedades simples e indivisíveis, acessíveis somente por meio de uma faculdade moral especial conhecida como intuição. Para complicar ainda mais, a expressão falácia naturalista às vezes é empregada para se referir a um erro completamente distinto, um erro apreciado pelos publicitários, que é afirmar que a naturalidade, ou falta dela, de algo fornece uma base suficiente para supor que esse algo é bom ou ruim. Indivíduos que enfrentam doenças naturais e optam por tratamentos médicos sintéticos seriam os primeiros a questionar a validade desse argumento. Talvez o mais simples e mais importante dado sobre a ética seja puramente lógico. Refiro-me à impossibilidade de derivar regras éticas não tautológicas, de afirmações de fatos. Karl Popper. Correntes éticas. A ética, também conhecida como filosofia moral, é comumente dividida em três amplas áreas. Na esfera mais abrangente, a metaética explora a origem ou base da moralidade, abordando questões como se a natureza da moralidade é fundamentalmente objetiva ou subjetiva. A ética normativa se concentra nos padrões éticos, ou normas éticas, que guiam o comportamento moral. Por exemplo, o utilitarismo é um sistema normativo que se baseia no princípio da utilidade. Por fim, no nível mais concreto, a ética aplicada aplica teorias filosóficas a questões práticas, como aborto, eutanásia, guerra e o tratamento de animais. Filósofos têm adotado várias posições em relação a essas questões, resultando em várias correntes éticas comuns. Absolutismo. Defensores do absolutismo argumentam que certas ações são intrinsecamente certas ou erradas, independentemente das circunstâncias. Consequencialismo. Os consequencialistas sustentam que a moralidade de uma ação pode ser avaliada com base em sua eficácia em alcançar resultados desejáveis ou condições desejáveis. O utilitarismo é o sistema consequencialista mais conhecido. Deontologia.
Deontologistas julgam que algumas ações são intrinsecamente certas ou erradas, sem considerar suas consequências. Essa abordagem geralmente enfatiza as intenções do agente e os conceitos de dever e direitos. A ética kantiana é um importante sistema deontológico, naturalismo. Naturalistas acreditam que os conceitos éticos podem ser explicados ou analisados em termos de fatos naturais, frequentemente relacionados a fatos sobre a psicologia humana, como o prazer. Não cognitivismo. Os não cognitivistas argumentam que a moralidade não se trata de conhecimento, uma vez que não lida com fatos objetivos. Em vez disso, sustentam que julgamentos morais expressam as atitudes, emoções, etc., da pessoa que os emite. Exemplos de posições não cognitivas incluem o emotivismo e o prescritivismo. Objetivismo. Os objetivistas afirmam que os valores e propriedades morais fazem parte da essência ou tecido do universo, existindo independentemente de qualquer ser humano. Para eles, afirmações éticas não são subjetivas ou relativas a outras coisas. Podem ser verdadeiras ou falsas, dependendo de se refletirem corretamente a maneira como as coisas são no mundo. O objetivismo argumenta que os conceitos éticos são metafisicamente reais e, em grande parte, alinhados com o realismo moral. Subjetivismo. Subjetivistas defendem que o valor não tem base na realidade externa, mas sim em nossas crenças sobre a realidade ou em nossas reações a ela. Em uma variação desse ponto de vista, uma perspectiva cognitivista, o subjetivismo afirma que existem fatos éticos, mas nega que eles sejam objetivamente verdadeiros ou falsos. O relativismo é um exemplo dessa forma de subjetivismo. Valor em um mundo sem valores. A questão enfatizada por Hume é em grande parte resultado de duas convicções fortes, porém contraditórias, que muitos de nós compartilhamos. Por um lado, acreditamos que vivemos em um mundo físico que, em princípio, pode ser completamente explicado por leis científicas passíveis de descoberta. Um mundo repleto de fatos objetivos, onde o valor parece estar ausente. Por outro lado, quando fazemos julgamentos morais, como declarar que o genocídio é moralmente errado, sentimos que estamos afirmando algo verdadeiro sobre o mundo. Isso nos leva a crer que há verdades morais objetivas que podemos conhecer, independentemente das nossas opiniões pessoais sobre o assunto. No entanto, essas perspectivas parecem ser contraditórias se aceitarmos a lei de Hume. Se não podemos fundamentar nossas avaliações morais no mundo de fatos isento de valores da ciência, então aparentemente somos compelidos a voltar nossa atenção para nossos próprios sentimentos e preferências, procurando internamente as origens de nossos juízos morais. Hume próprio estava ciente da profundidade de sua observação e acreditava que, se fosse devidamente considerada, ela abalaria profundamente todos os sistemas comuns de moralidade. A aparentemente insuperável lacuna lógica entre fatos e valores que Hume parece criar lança dúvidas sobre o próprio status das afirmações éticas, e essa questão reside no cerne da filosofia moral. Portanto, para David Hume, a ética é a área da filosofia que lida com questões morais, ou seja, com julgamentos sobre o que é certo ou errado, bom ou ruim no comportamento humano. No entanto, Hume é conhecido por sua posição cética em relação à ética, e ele argumentou que a ética não pode ser fundamentada em fatos objetivos, mas sim nas emoções humanas e nas preferências individuais. Hume acreditava que nossos juízos morais não são derivados da razão ou da lógica, mas sim das emoções humanas, especialmente a simpatia e a empatia. Para ele, quando fazemos julgamentos morais, estamos expressando nossas emoções e sentimentos em relação a determinadas ações ou situações. Não existe, segundo Hume, uma base objetiva para as normas morais. Elas são subjetivas e baseadas nas emoções e preferências pessoais. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, deixe um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!